Diga não ao socialismo, comunismo. Chega de privilégios, chega de corrupção. O Brasil não aguenta mais. Através da medida provisória 1292/25, o governo federal instituiu a possibilidade da classe trabalhadora com carteira assinada de fazer empréstimos nas redes bancárias e financeiras do Brasil com recursos do FGTS e com taxas liberadas. Então eu quero alertar a todos que o que vem deste governo precisa ser cuidado e ter muita desconfiança, porque nada do que esse governo apresenta, para mim, é solução para as pessoas. Nós vivemos atolados num mundo de mentiras, num mundo de corrupção, num mundo de privilégios aos homens públicos que o Brasil não aguenta mais. A medida provisória 1292, então, estabelece essa possibilidade de empréstimos. O governo federal, o Lula, em seus comentários, diz que quem vota nele é a classe pobre, é a população pobre do Brasil. Eu digo que não, Lula. Existe muito pobre, decente e inteligente que não vota em você. Agora, presos votam em você. Traficantes votam em você. Ladrões votam em você. E assim por diante. Então eu quero chamar a atenção para os empresários e para os funcionários, a classe trabalhadora do Brasil. Esta medida provisória 1292 é uma baita pegada. Não é nem pegadinha. É uma baita pegada para empobrecer vocês da classe trabalhadora. Vejam como está a situação hoje no Brasil. 76 a 80% das famílias brasileiras estão endividadas. 49,3% comprometem 29,4%. Chegando a 30%. Se um trabalhador compromete 30% da sua renda, ele está falido. Ele não dá mais a volta. Pelo meu conhecimento, eu digo isso, e pelos estudos da área financeira. Porque se compromete 30% com empréstimo, não dá mais a volta, já passa numa situação falimentar. 70 milhões de brasileiros estão com contas atrasadas. E deste valor aí, 30,5% estão no SPC, no Serasa e em outros organismos de crédito. Então a situação brasileira está muito difícil e o governo ainda coloca isso para o trabalhador desinformado. Igualmente ao empresário desinformado. Eu quero chamar a atenção a você, empresário, empregador, quero chamar a atenção a você, funcionário. Esta pegadona do governo vai trazer um prejuízo enorme em juros. Eu separei aqui alguns contratos para falar para vocês aqui, ó. Só vou falar o primeiro nome para respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados. O Paulo, aqui, ele contratou um empréstimo em julho de R$10.000 e o juro que ele vai pagar é 5,427%. Ou seja, mais de 80% de juro ao ano. Mais um caso aqui, o Rodrigo, de junho, ele paga 7,34%, mais de 130% de juro ao ano. O Natan foi aqui, alejaram com o Natan. Como é que pode que o Natan não se deu conta? E o próprio empresário do Natan, que não vê isso.
O Natan pegou R$ 1.704 e vai pagar 14,6% ao mês. Não existe nenhum juro que se aproxime de cheque ouro, cheque especial, renegociação de dívida de cartões. Não existe nenhum juro no Brasil que chega a um valor próximo a isso. O caso aqui também do Vilmar. Ele contratou esse empréstimo em junho e vai pagar 95% ao ano, 5,87% ao mês. Aqui tem uma coisa muito absurda também, que é a Margarete. A Margarete pegou um empréstimo de R$ 1.802 e vai pagar 330% ao ano de juro. É uma coisa muito louca, muito desumana. A Luciane pegou aqui R$ 1.512 e vai pagar em 10 parcelas e vai pagar o juro mensal de 10,87%, ou seja, 240% de juro ao ano. Mais um caso aqui, a Margarida, ela pegou aqui R$ 1.670. Vai pagar de juro 105% ao ano, 6,26% ao mês. Gente, nós precisamos orientar nossos empresários, precisamos orientar a classe trabalhadora, que essa é uma pegadona do governo para acabar de falir com quem não está falido ainda da classe trabalhadora. Não existe juro em lugar nenhum. Nem, como falei antes, nem cheque ouro, cheque especial, nem renegociação de cartão, nem renegociação de empréstimos. Totalmente louco, totalmente absurdo o valor dos juros que as instituições financeiras cobram dos seus clientes que vão lá fazendo empréstimos. Eu tenho uma dica para vocês, trabalhadores, que fizeram esses empréstimos e que cobraram esses juros abusivos de vocês. Se vocês não assinaram um documento que diz assim, vou pegar tanto e o juro mensal é tantos %. Se não tem esse documento assinado, ao final de vocês pagarem a vossa dívida com esses ladrões, essas instituições financeiras ladronas, não tem outro nome a não ser isso, é um absurdo, total absurdo, vocês podem entrar na justiça e pegar de volta todo esse juro abusivo e pagar juro de mercado, que seria 1,5, 1,6, eventualmente 1,8 ao mês, jamais 2%. Então, esse juro abusivo, vocês vão poder, na justiça, pegar de volta. Só que depende de vocês contratarem um advogado e entrar com uma ação na justiça para reaver esse juro abusivo. Então, a você, empregador, a você, trabalhador, não façam esse tipo de empréstimos, que é um absurdo, é um roubo, é um valor desumano que cobram de vocês de taxas de juros. Lembrando que, se vocês não assinaram aquele documento que diz que o seu juro mensal é tanto, então você pode depois entrar na justiça e recuperar boa parte desse dinheiro. O valor que você pode pagar de juro nessas modalidades, na minha opinião, é no máximo 2%. O mercado hoje está entre 1,5% e 1,8%. Se te cobrarem 2%, ainda dá para aguentar. Agora 5%, 6%, 8%, 9%, 10%, 14%, isso é um absurdo. É uma pena a gente viver nesse meio, poder conviver e ver essas injustiças que acontecem com o povo trabalhador. Então eu acho que cabe uma conversa com o patrão aí, pedir um vale ou qualquer outra forma, um adiantamento de férias, menos fazer esse tipo de empréstimo. Combinado? Então a gente se vê
aqui no canal. Você pode comentar. Fique à vontade, faça seus comentários, tire suas dúvidas e dê seu like aí. Você gostou? Bota que gostou. Você não gostou? Não gostou. E também compartilhe para seus amigos, para mais pessoas terem conhecimento desse absurdo que está acontecendo no Brasil. Mais uma vez, por obra desse descondenado que colocaram lá na presidência da República. Infelizmente. Diga não ao socialismo, comunismo. Chega de privilégios, chega de corrupção. O Brasil não aguenta mais.